Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, eu vou fazer um paninho de fundo bem rapidamente, olhando aqui o tempo, como sempre, né, irmãos? Igrejas, prédios denominacionais, são como pessoas, irmãos. Não há igreja igual. Cada uma tem a sua própria personalidade, tem forma, tem tamanho e possui suas próprias forças e fraquezas, vivendo também em lugares diferentes, né? Eu pude perceber isso nessas minhas andanças aí por esses meses. Isto acontecia lá no primeiro século, e Jesus interessou-se às igrejas de Apocalipse 2 e 3, porque elas não eram iguais. Cada uma tinha a sua identidade e a sua personalidade. E, consequentemente, o que Jesus tem a dizer a cada igreja é algo singular. É algo que ele está falando e tratando. Cada carta é feita sob medida, leva em conta as necessidades específicas, forças, fraquezas de cada congregação. Só que todas elas, se você perceber e ler o capítulo 2 e 3, você vai ver que tem um padrão comum entre elas, né? O cenário. Lá, Jesus está mostrando, em primeiro lugar, ele identifica cada igreja pela cidade em que se localiza, né? A igreja ali é uma cidade, onde ela está localizada num local. Então, o remetente, cada carta tem uma descrição única de Jesus Cristo, que é o remetente das cartas. Cada uma ajusta-se apropriadamente às necessidades de cada igreja. Outro ponto, você vê as virtudes que Jesus coloca. O Senhor elogia cada igreja, exceto Laodiceia, né? Pelo serviço particular que cada uma presta. Jesus fala do pecado, cada igreja é admoestada, algumas vezes severamente, por causa do seu compromisso com o mundo. E há 2 exceções, a Esmirna e Filadélfia, que são por coincidência, as mais perseguidas. Jesus dá a solução. Cada vez que ele faz, à sombra de cada repreensão, Jesus prescreve a solução para restaurar a saúde espiritual daquela igreja, daquelas pessoas. Em cada caso, é a mesma prescrição, é uma chamada ao arrependimento. Jesus fala do sofrimento. 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, sofrem perseguição por causa de sua pública confissão. O encorajamento de Jesus fortalece grandemente esse povo. Jesus faz alerta, Jesus chama todo cristão, em cada igreja, em todos os locais, a ouvir o que o Espírito diz na carta e a colocar as demonstrações em prática. E todas elas terminam com uma promessa, com a finalidade de nos motivar à fé. O Senhor promete a cada igreja um abençoado futuro nos céus. Um futuro nos céus.
Então, qual que é a importância das cartas? Para que nós possamos entender, eu sei que a gente perde um pouquinho de tempo aqui, mas para nós entendermos. Primeiro, elas ajudam a examinar nossas igrejas. Ajuda-nos a examinarmos. As mesmas forças e fraquezas que haviam nas igrejas lá no primeiro século podem ser encontradas nas igrejas de hoje, podem ser encontradas em mim e em você. Assim sendo, a solução de Jesus para aqueles dias continua mais que atual. Ele continua falando a suas igrejas. Abre e fecha aspas para isso. Há denominações, há prédios, há lugares de ajuntamentos, há cidades, como a Igreja de Cristo. Se nós reconhecermos em Jesus Cristo o preeminente, consultor da igreja, a verdadeira cabeça da igreja, apenas Ele pode edificar sua igreja. Não há mais ninguém. É isso que tem que sobrepor para nós. No outro ponto, essas cartas aplicam-se às nossas próprias vidas. Cristo falará com você pessoalmente através de cada uma delas. As virtudes, os pecados atribuídos àquelas igrejas podem ser encontrados em nossas vidas. Dessa maneira, irmãos, você precisa ouvir tais conselhos e segui-los. E o alerta final às igrejas da Ásia Menor era um chamado à vida novamente, ao avivamento, um chamado ao despertamento espiritual. O Senhor desejava restaurar a pureza, a doutrina e o fervor espiritual de seu povo. Seu desejo não mudou. Ele quer renovar suas igrejas. Ele quer renovar-nos de uma forma particular, individual. E aquilo que Jesus falou, eu repito em todo o final das cartas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E voltando para o nosso texto, Éfeso era uma cidade livre, e isso aconteceu porque ela era muito leal a Roma. Estava autorizada a ter governo próprio. Nela não havia guarnição romana, não tinha opressão, não tinha nenhuma opressão que ficava sobre aquela cidade. Ela estava imune à influência e à tirania dos romanos. Só que Éfeso era também o centro do paganismo. Uma das 7 maravilhas do Velho Mundo estava ali, o templo de Diana, lugar de intensa idolatria. O templo era tão extenso quanto assim, 2 campos de futebol. Nele lá floresciam a prostituição, as bebedeiras, as orgias. Não admira que tantos negócios viessem àquele templo de Diana. No templo, criminosos achavam esconderijo. Era um céu para todo ímpio, para todo perverso. Lá com suas prostitutas, com os seus homossexuais, com as suas dançarinas, cantores, eles eram um esgoto de iniquidade. Mas no meio dessa cidade, Deus plantara uma próspera igreja. Deus havia colocado pessoas ali, porque é melhor desempenhar uma missão nas portas do inferno do que pregar num coral de anjos. Eu sei que tem pessoas que têm medo do confronto, mas Deus constrói sua igreja onde as circunstâncias parecem menos favoráveis. Esta é a graça de Deus. Essa é a graça. Ali, o remetente para aquela igreja localizada em meio a tamanha idolatria, a tamanha imoralidade, Jesus identifica da seguinte maneira:
Ele fala lá no versículo 1 que nós demos: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ali nós sabemos que, apesar do remetente não é nominado, mas obviamente trata-se de Jesus Cristo. Ele é o mesmo que se revela a João naquela visão de Pátimos. É o próprio Senhor ditando e elaborando a carta. Jesus dirige a carta ao anjo da igreja. A palavra anjo ali significa mensageiro, refere-se ao que tem como o ministério primordial levar a mensagem de Deus. No caso, levar a mensagem à congregação. Hoje chamaríamos de pastor, presbítero, sei lá o nome que alguns dão. É através dele que esta mensagem é trazida à igreja. Por isso, da importância de você estar numa igreja séria. Como Jesus se revela a este rebanho, a essas pessoas? Jesus fala assim, que segura as 7 estrelas. Ele exerce o controle direto entre os sete corpos celestes. Esses estão firmemente seguros em sua destra, em sua mão direita. João já nos declinou a identidade das 7 estrelas, quando você lê Apocalipse capítulo 1, lá no versículo 20. Cada igreja tem um anjo ou mensageiro, cuja função primária é cuidar da vida espiritual daquelas pessoas, daquela igreja, daquela congregação. Esses homens são chamados para guiar as igrejas, comunicando-lhes a palavra de Deus. E se todos que têm uma igreja, uma denominação, fizessem apenas isso, ficasse apenas para comunicar a palavra de Deus e mais nada. Infelizmente, parece que a palavra de Deus deixou de ser suficiente. Precisa ficar criando métodos. Os pastores, o mensageiro, eles são encarregados do ensino bíblico, de uma liderança espiritual. E Jesus segura-os em sua mão, na sua destra, lugar de rigorosa responsabilidade. Ali, em Cristo, tem uma proteção que é fortíssima. É uma autoridade estratégica. Segurar ali significa que ele detém algo nas mãos. É como agarrar uma pequena moeda com as mãos fechadas. Ali ele fala em sua destra, os líderes espirituais são cercados pelo cuidado de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está à frente de um local, fique apenas pelos cuidados de Cristo. Não fique inventando a roda. Não invente outro evangelho, a qual, se não é o evangelho, é amaldiçoado. Porque se você ficar aos cuidados de Cristo, se você for controlado por Cristo, pode ter certeza que Jesus vai usá-lo. Jesus vai ter uma mensagem para aquelas pessoas. Porque todo líder espiritual, seja pastor, seja missionário, seja líder de estudo bíblico ou pai, é igualmente responsável diante de Deus. Todo aquele que comunica a sua palavra é diretamente responsável diante de Cristo. E quem faz a inspeciona a igreja é o Cristo. Quem vai direcionar o que nós vamos falar e pregar é Cristo. Jesus anda no meio daqueles 7 castiçais, como o Senhor da igreja. Encontra-se entre os candeeiros. Essa inspeção mantém intimamente envolvido com a vida de cada congregação, de cada igreja. Ele anda pelas salas de aula, ele senta nos lugares onde ninguém senta para conversar. Não há segredos para Jesus. Jesus inspeciona, mede, avalia, observa a condição espiritual de cada rebanho, de cada pessoa. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está em nosso coração.
Em Éfeso, Cristo mostra como aquele que possui autoridade e controla absoluto sobre a liderança da igreja. Ele tem controle absoluto. Ele continua mantendo o olhar vigilante sobre a sua igreja. E é interessante que Éfeso era uma igreja extraordinária, era uma igreja forte. Não nos surpreende que Jesus iniciasse a carta elogiando os membros ao andar no meio dos seus castiçais. O Senhor viu muitas qualidades pelas quais ele parabeniza cada um. Veja versículo 2 e 3. Eu sei as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. É interessante, irmãos, porque eu sei que muitas pessoas que nos ouvem são pessoas um pouquinho mais esclarecidas, gostam do evangelho, da palavra, pura e simples. E quando eu falei que essa palavra falou comigo, não foi à toa. No centro daquela virtude, daquele ministério dinâmico, estava um trabalho pesado, pessoas constantemente servindo a Cristo. Não era um museu onde tinha pessoas passivas, mas pessoas que estavam no campo de batalha, uma infantaria, soldados, para o trabalho ativo. É Jesus que está falando. A cristandade não era para eles um local que eles visitavam como fazedores de amigos, como eu gosto de falar. Ser cristão não era um esporte para aquelas pessoas. Eles iam na igreja para eles não iam na igreja para se entreterem. Mas eles iam na igreja porque estavam envolvidos ativamente no trabalho do ministério com sacrifício. Não havia interesse. Servindo, fazendo, dando, indo, labutando. Com trabalho e paciência. Jesus disse, eu sei das tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. O trabalho ali, no grego, copas, tem um significado que serviam a Cristo até a exaustão. Então você via que era um suor santo, corria de cada corpo, de cada membro. Paciência ou perseverança. Hopomone, que é a palavra grega ali, significa que ministravam sobre grande estresse e pressão. Porque quando eles recebiam uma tarefa, eles iam até o fim. Eles eram motivados, eles eram pessoas ativas. Talvez como você. Ensinavam a Bíblia, ganhavam as almas, ajudavam uns aos outros, alimentavam os pobres, executavam o ministério por todos os lados. Não tinha preguiça, letargia, não. Jesus falou que eram pessoas ativas. E essa qualidade é muito própria de Cristo. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele entregou sua vida pela humanidade, sua vida terrena era repleta de boas obras, o seu trabalho era generoso, dias longos, horas fatigadas, ele esforçava-se até a exaustão. Jesus serviu incansavelmente durante todos os dias do seu ministério. E Jesus não para aí, veja, Jesus fala que aquela igreja não suportava o mal. Era uma igreja rigorosa, era uma igreja estável, não era levada por qualquer vento de doutrina, tinha alto padrão moral, não tolerava o pecado, e com zelo santo eles combatiam a iniquidade de uma forma até violenta, não aceitava a imoralidade, procurava não ter áreas cinzentas.
Se algum de seus membros caiu em pecado, confortavam com o amor, não eram pessoas julgadoras. Chamavam com amor, chamavam ao arrependimento novamente. Se não se arrependesse, a igreja não permitiria que aquele fermento espalhasse, porque era rigorosamente vigilante. Éfeso não era um clube de campo, não era um local de entretenimento, não era que pareciam santos no domingo e na segunda-feira estavam no pecado já. Não, eram santos sempre. E a pergunta que fica para mim e para você: eu e você suportamos o mal? A sua igreja suporta o mal? Tolera a iniquidade na vida de seus membros? Está comprometida em exercitar a disciplina? Como que é? Então Jesus parabenizou-os. Ele fala assim: quando puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Quando os itinerantes vinham a Éfeso, sua doutrina era colocada à prova antes que subissem ao púlpito. As pessoas têm que saber, irmãos. Quando o pastor chamar alguém para pregar na igreja onde você frequenta, ele tem que saber que tem pessoas lá rigorosas, conhecedoras da palavra de Deus. Que não adianta vir com ladainha, com conversa fiada. Não adianta esse que te digo, levanta a tua mão aí, dá um glória a Deus, aleluia. Não, isso não é palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Nossa, que igreja fria, que não dá aleluia, glória. Não, irmãos. Prega a palavra aí. Os de Bereia eram melhores porque eles conferiam para saber se é real ou não. Não é questão de ser julgador ou não, é questão de saber o que vão pregar. Então, aquelas pessoas, os éfesos tinham conhecimentos sólidos para a doutrina, eram teologicamente notáveis. Erros doutrinários não eram tolerados. Para eles as coisas tinham de ser pão, pão, manteiga, manteiga. Podiam sentir as heresias a quilômetros de distância. E logo divisavam as heresias, os alarmes eram soados. Então, com 40 anos de existência, veja, irmãos, foi fundado pelo apóstolo Paulo. Foram disciplinados por Áquila, doutrinados por Apolo, pastoreados por Timóteo, instruídos por João. Era uma igreja teologicamente saudável, doutrinariamente saudável. Não podia ser diferente. E Paulo estava lá em Éfeso quando escreveu Coríntios, as cartas de João, Timóteo. Era uma cidade da ortodoxia, baluarte da verdade. E tudo isso eu dei ênfase porque vivemos dias hoje em que as igrejas são construídas sobre desinformação teológica. Tem alguns idiotas que acham que as pessoas nem têm que estudar teologia. Porque ele quer pessoas escravas a ele. Lógico. A falta de informação deixa as pessoas escravas. Informação no lugar errado deixa as pessoas idiotas. E fácil de ser manipuladas. Ali não tinha como chegar um falso apóstolo e manipular nada. Antigamente, a teologia era tratada como rainha, como a rainha das ciências. Porque tudo aquilo que ela envolvia, psicologia, sociologia, hoje é sacrificada a pureza do evangelho por tolerâncias teológicas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Veja, Jesus disse que esse povo era forte, era firme. Veja versículo 3. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste.
Não bastava a oposição crescente a Cristo, essa igreja permaneceu como sólida rocha. Os seus crentes, os seus membros, eles não recuaram à missão que foram dadas. Não. Suportavam tudo em nome de Jesus, serviam pela glória do Senhor, não por sua própria reputação. Esta era uma igreja dinâmica. E quantas tem? E quantas pessoas são dessa maneira? Precisamos de congregações como esta. Precisamos de pessoas assim. Rigorosa, perseverante. Era uma igreja sadia, uma igreja estável, forte, tinha substância. Se você fosse em um dos seus cultos, teria a impressão de estar no corpo de fuzileiro de Deus, soldados do Evangelho. Eles tinham suprimentos a todos. E aí, irmãos, depois de tudo isso, que o local era farto, o que poderia estar errado numa igreja como esta, aí vem. Eles tinham muita coisa. Muita coisa. Só eles não tinham o principal. O que Jesus fala para eles. De uma forma abrupta, Jesus muda de tom. O mestre agora coloca o seu dedo na ferida daquela igreja. Ele aponta a falha fatal, tão séria que colocava em perigo a existência da própria igreja. E o que Jesus diz no versículo 4? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esta repreensão, tenho, porém, contra ti, causa-me calafrios. Todas as vezes que eu leio, causou-me calafrio quando eu estava estudando. Dói quando alguém tem algo contra você. E quando é Jesus que tem algo contra mim e contra você? O que Jesus está falando é que aquela igreja, com todos aqueles adjetivos, com toda a polpa, havia deixado de lado o primeiro amor. Entre os seus muitos ministros, todos tenazes e fiéis, o amor por Cristo tinha se esfriado. Quanto mais estavam ocupados, mais se afastavam da devoção a Cristo. Por quê? Porque o primeiro amor é fervoroso, passional e apaixonado. Todos nós passamos isso no primeiro amor. É como o de uma pessoa recém-casados. É romântico, é uma atração mística. Os corações se acendem, o romance inflama, as vidas se apaixonam. Torna-se uma. Mas de repente algo acontece. Em algum lugar na rotina diária do casamento, a lua de mel termina. Nascem as crianças, a carreira decola, os negócios se expandem, as atividades aumentam, o estresse se multiplica e repentinamente duas pessoas acordam totalmente estranhas. Quem nunca passou isso num casamento, irmãos? Quando você deixa de olhar para sua esposa de uma forma diferente. Infelizmente, o cotejamento foi a causa do declínio de Éfeso. Seu amor devotado por Cristo tinha se esfriado. Seu ministério fizera-se de uma forma mecânica. De uma forma que entrou na rotina. Tem sempre aquele filme, o Clique, que eu gosto. E mostra como a nossa vida entra na rotina. É assim muitas vezes o nosso relacionamento rotineiro com Deus. Aquilo que era doxologia, aquilo que era adoração, aquilo que te queimava o coração, agora é apenas a ortodoxia. Apenas isso. Nós ainda vamos na igreja, como eles serviam, nós servimos também, sua fé ainda era verdadeira, mas seus corações não iam além disto. E o meu e o seu coração? Tinham muitas atividades por Cristo, mas pouca intimidade com Ele. Eles não tinham mais tempo com Cristo.
Suas cabeças estavam cheias, os pés estavam ocupados, seus corações estavam vazios, e vem esse esfriamento. E esse esfriamento sempre ocorre em momentos extraordinários, porque aponta para um afastamento gradual, significa deixar algo para trás. Essa separação não acontece da noite para o dia. Acontece em algum lugar da jornada terrena. Quando você percebe, você está sentado num canto, sua esposa está sentada no outro, chega os filhos, tem pessoas que nem sentam mais do lado do marido ou da esposa, sentam atrás com os filhos. Aí você começa a colocar um abismo que separa. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Com o passar dos anos, deixaram o primeiro amor, afastaram-se de Cristo. Agora, imagine você, ou seu marido, ou sua mulher, declarasse: eu não amo mais você. Aí você fala assim: mas nada vai mudar. Continuarei aqui, vou ajudar na educação dos filhos, nós vamos continuar dormindo junto. Apenas não amo mais você. Está bem assim? E você aceita aquilo para manter uma aparência. Será que você ficaria arrasado? Mas parece que é o que nós dizemos ao Senhor. Ou que eu digo ao Senhor. Abre aspas para isso: Jesus, eu não te amo mais como antes. Mas continuarei indo na igreja, servindo, testemunhando. Apenas não te amo mais como antes. Será que vai estar bom para Jesus dessa maneira? É lógico que também não está bem para Jesus. Jesus, ele quer um relacionamento, não uma representação. Jesus, o que mais batia nos religiosos era a sua hipocrisia. Então a sua advertência é séria para mim e para você. Deixaste o teu primeiro amor. E isso é grave. Jesus afirmou certa vez que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Lá em Mateus 22. Precisamos amá-lo com todo o nosso coração, alma, mente e força. O amor por Cristo precisa preencher todas as lacunas do nosso ser. Sem amor por ele, somos apenas um metal que soa, ou um sino que tine. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Nossos corações precisam pulsar com um estonteante e passional e vibrante amor por Cristo. Caso contrário, nada seremos. Talvez você e eu tenhamos vergonha de chorar. O que vão achar se eu chorar? Não é um mero sentimentalismo. E que se fosse também. Se falharmos em amá-lo, desobedecemos o maior mandamento. Não importa se guardamos os demais mandamentos, não podemos quebrantar este. Deixar o primeiro amor é pecado capital. Se nosso amor por Cristo é frio, de nada adianta servi-lo ou crer nele. A perda do primeiro amor distancia-nos do seu favor. E a lua de mel espiritual já terminou. E a sua paixão? É que se isso aconteceu, é sinal de que eu e você já perdeu o primeiro amor. Em meio à multidão é fácil entrar no ritmo da igreja, frequentar os estudos bíblicos, usar jargão correto, ser um grupo certo. Você pode fazer tudo isso e mesmo assim não sentir mais nada por Cristo. Mas quanto mais você o fizer, mais vazio se sentirá. Há um sentimento que atormenta profundamente. Você se afastou do Senhor e eu e você sabemos disso. Então o que devo fazer?
Como podemos reconquistar esse primeiro amor? E a solução Jesus dá para nós. Agora o amoroso Jesus prenteia com a igreja de Éfeso. De braços abertos ele prescreve os passos que levam de volta a esse amor, a essa lua de mel. Lá no versículo 5 e 6, lembra-se, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente eu virei a ti e do seu lugar e retirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Qual que é o primeiro passo, irmãos? Correr para terminar. O primeiro passo é lembrar da onde nós caímos, onde nós paramos. Daquele sentimento inicial. Quando você realmente amava Jesus. Você lembra disso? De como era apaixonado por Cristo? Sempre abria a palavra, Deus dizia algo, ao orar, o céu se abria, por onde quer que você fosse, sentia necessidade de falar às pessoas sobre esse amor. Quanto tempo nós oramos hoje? Quanto tempo nós passamos com Cristo hoje? Quando você percebia esse amor, você não dormia, você acordava nas madrugadas, você andava pelos cantos, você queria mais, eu queria mais. Eu era apaixonado por Cristo. Você consegue lembrar desse momento? Tudo que se pregava, tudo que o pregador falava, tudo que o pastor pregava, era para você, era para mim. Eu chorava nos hinos que engrandeciam a Cristo. O Espírito tocava o meu coração. Quantas pessoas eram salvas? Quando alguém se dobrava diante de Cristo, parecia que meu coração ia explodir. Comece a lembrar desses momentos. E um segundo passo importante. Ele fala em arrepender-se. Jesus disse, arrepende-te. E após lembrar, arrepende-te. Arrependimento significa mudar a direção da vida. É uma mudança de coração, mente e vontade. Significa voltar às coisas como eram antes. É uma volta a Cristo. O fato que algumas coisas ou alguém suplantou seu primeiro amor não significa que não tenha mais. É óbvio que nós amamos a Cristo. É óbvio que eu sei que você ama a Cristo. Jesus não falou que aquelas pessoas não amavam mais a Ele. Chamou atenção porque eles deixaram o primeiro amor. Jesus não era mais a preeminência na vida daquelas pessoas. E Ele chama arrepende e muda da vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Ele não é segundo plano. Ele não é algo que nós fazemos na rotina, algo mecânico. Não, nós nos envolvemos com Ele ou nós não conseguimos servi-lo. Confesse a Deus. Pai, meu coração tem estado diante de Ti, eu quero mudar. Jesus, estou mudando minha vida nesse momento, eu rededico a minha vida a Ti. Que a paixão por Ti volte à minha vida. Tiago assim fala para nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se dermos um passo em direção a Deus, é porque Deus deu esse passo na nossa direção. E Deus a chegar-se a nós. E para encerrarmos, a exortação de Cristo é clara. Pratica as primeiras obras. Os efésios são instruídos a repetir as primeiras atividades espirituais. Você sabe quais são. Se você deixou o primeiro amor, volte ao princípio. Volte ao estudo bíblico, à comunhão, à adoração. Volte a orar.
Essas disciplinas conduzem-nos ao perfeito amor por Cristo. E ele no versículo 6 fala, permaneçam nisso. Permaneçam. Ele fala sobre as obras dos nicolaítas, que não é o caso aqui, não temos tempo, que ensinavam a antinomia, aquela heresia que mostra a libertinagem dentro da igreja. E o alerta é que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. É interessante o Webster, o comentário desse, ele fala que esse chamado é uma ação específica. Aqui Jesus faz um alerta a todas as igrejas. E note o plural, todas as igrejas. Em todos os tempos. Então é para mim e para você também. A grande pergunta que fica, que você não tem que responder para mim, você responde para você, como eu respondi para mim. Porque essas verdades são de grande importância. Você deixou o primeiro amor? E há uma promessa. Que a promessa é que os que vencerem essa apatia espiritual e retornarem ao primeiro amor, Jesus faz uma grande promessa. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está ao meio do paraíso de Deus. Especificamente, essa promessa é endereçada ao vencedor. E todo verdadeiro cristão é vencedor. As Escrituras dizem, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5,5. Todos os que receberam a Cristo compartilham de sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás e a morte. Todos os verdadeiros crentes vencerão em virtude do ministério perseverante do Espírito Santo, como fala lá em Filipenses. Mas hoje, irmãos, eu não quero nem falar sobre a árvore da vida, que é importantíssimo, depois você estuda. Porque aquele que conquistar o primeiro amor comerá da árvore da vida. Quando Adão pecou, ele foi expulso. Sob o julgamento de Deus, ficou proibido de comer a árvore da vida, aquele fruto. E hoje, novamente, irmãos, sobre aquele ato de misericórdia de ter tirado Adão, para que não comesse, para que ele não vivesse eternamente no pecado. Nós temos a chance, em Cristo, de amá-lo, acima de tudo. E fazermos uma reflexão sobre as nossas vidas. Faça isso. Aí você siga os conselhos de Jesus. Volte. Veja de onde caíste e arrepende-te. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua oportunidade. A oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para nós e vermos que podemos nos arrepender e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, Senhor.